Olá, meus queridos amigos que têm seguido este canal, seguidores deste canal, este público abençoado. Desejo que a paz do Senhor esteja com todos. Quero compartilhar um trecho da Palavra de Deus, aliás, um tema da Palavra de Deus. Eu quero compartilhar as 3 respostas de Deus para as nossas orações. As nossas orações, elas chegam até o Senhor e Deus tem 3 respostas para a nossa oração. De 3 maneiras ou com 3 respostas, Ele responde as nossas orações. Ele responde com espera um pouco, espera mais um pouco, um sim imediato, ou a resposta pode ser não. Então essas são as 3 respostas de Deus para a nossa oração. Espera mais um pouco, às vezes um sim imediato, ou às vezes a resposta é não. E eu trouxe aqui alguns textos bíblicos para fazer aqui a comparação, os textos bíblicos aqui para tomar como base para este tema, as 3 respostas de Deus às nossas orações. Nós vemos, na vida de Jó, o Senhor trabalhando, com a resposta, que fosse a espera, espera mais um pouco. Nós vimos aqui na Palavra de Deus, nós temos como base Jó 12, versículo 10, aliás, Jó 42, versículo 10. No livro de Jó 42, versículo 10, nós temos, uma resposta de Deus para o seu servo, como espera mais um pouco. Então, Jó orava a Deus, ele buscava uma resposta, do Senhor para aquela aflição que ele estava passando, Foi uma aflição, Jó passou uma provação muito dura, por permissão divina, para que fosse provado, para o adversário das nossas almas, que Jó era um homem íntegro e fiel a Deus. Então ali era um desafio em que a vida de Jó estava em questão. E ali foi uma provação terrível. E ele orava, ele buscava a Deus, ele clamava, ele fazia o seu clamor e as suas orações, mas a luta, ela prosseguiu por um determinado tempo, E então ele orava, e quando chega no capítulo 42 do livro de Jó, o Senhor se manifesta a ele, e fala para ele tudo que estava ocorrendo e responde a oração dele. Do capítulo 42, versículo 10, o Senhor manifesta para Jó ali a resposta de tudo o que estava envolvido ali na questão dele, naquela questão daquela provação. Então ali Jó foi aprovado, depois que ele passou por toda a provação, o Senhor concedeu a ele a vitória. Ele esperou, ele permaneceu fiel. Ele foi fiel, ele foi persistente, foi paciente e obteve a sua resposta. E nós temos também, como resposta às nossas orações, às vezes o Senhor, ele pela sua misericórdia, ele nos responde com um sim imediato. Às vezes o Senhor, nós oramos, nós clamamos e ele também responde através de um sim. E nós vemos aqui um texto bíblico básico em 1 Reis, no livro de 1 Reis, capítulo 18, o versículo 38, que foi ali no contexto, ali naquela prova, aquela prova que Elias, o desafio que Elias propôs ali no Monte Carmelo, diante dos profetas de Baal. Ali o desafio seria fazer orações para que o verdadeiro Deus se manifestasse. E aquele que respondesse, e respondesse com o fogo do céu, aquele então ficaria provado que seria o Deus verdadeiro, o Deus de Israel.
E então no capítulo de 1 Reis, capítulo 18, o versículo 38, a palavra de Deus nos afirma dizendo, né, que o Senhor respondeu à oração de Elias. Ele orou pedindo ao Senhor, né, que manifestasse ali a sua glória para que Israel pudesse contemplar, né, quem era de fato o verdadeiro Deus, o Deus verdadeiro, né, para que eles pudessem ter uma direção, né, de a quem que eles seguiriam, né? E ali o Senhor respondeu com fogo. E ali diz a palavra de Deus que Deus mandou fogo do céu, consumiu ali o altar que eles prepararam, né? Elias preparou um altar, né? Consertou e reparou o altar do Senhor, e ali ele orou, e Deus mandou fogo do céu e queimou aquele altar que estava ali feito. Então o Senhor respondeu com um sim imediato, através de um sim. Né? Então é isso, nas nossas vidas também, às vezes, pela misericórdia de Deus, nós clamamos e Ele envia, né, como resposta um sim imediato. E também, às vezes, né, às vezes a resposta do Senhor para as nossas orações, né, Deus responde através de uma palavra não. Às vezes vem um não, e nós temos que entender quando acontece, né, esta resposta. Quando vem esta resposta da parte de Deus, temos que ter o coração, né, temos que ter o coração sereno para poder aceitar. Temos que ter fidelidade e serenidade, né, e maturidade para receber o não da parte do Senhor. Porque às vezes até o não, né, como resposta, o não de Deus é vitória, né, sinônimo de vitória, é sinônimo, né, de livramento, né, para as nossas vidas. E o texto bíblico aqui para esta resposta se encontra aos 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo 9. Diz a palavra de Deus: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Graças a Deus, né? A parte A deste versículo, né, do versículo 9 do capítulo 12, né? Então o Senhor responde ao apóstolo Paulo, né? O Senhor responde a ele através de um não. O apóstolo pediu ao Senhor a bênção, né? Que o Senhor o curasse, né, de um espinho na carne que atormentava o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, um vaso de Deus, né, um vaso usado por Deus de uma forma tremenda. Um homem, né, que teve tantas revelações do Senhor, tantas revelações gloriosas, né, revelações extraordinárias, né, e ele sofria, ele passava por uma luta, né, uma tribulação, que era um espinho na carne, né? A Bíblia descreve como um espinho na carne, que gerava uma grande aflição na vida do apóstolo Paulo. E ele orava para que o Senhor, né, o curasse daquele espinho na carne, que o Senhor repreendesse aquele espinho na carne, e o Senhor então respondeu ao apóstolo Paulo que não iria retirar aquele espinho na carne, mas que ia continuar derramando a graça dele, né, sobre a vida do apóstolo Paulo. E ali o apóstolo recebeu esta oração, esta resposta como, né, para a sua vida. Ele recebe então a resposta de Deus, o não de Deus para a vida dele. Né? E o Senhor disse, a minha graça te basta. Né? Então, a minha graça, a graça do Senhor nos basta. Né? A graça do Senhor é tudo em nossa vida. O importante é a graça dele, é a bênção dele, né? O agir dele. É a misericórdia dele e a providência dele. O importante é permanecermos fiéis a ele, para tomarmos posse da bênção dele, para permanecermos, né, guardados por ele, usados por ele. Né? E também nós temos que seguir, né, este exemplo, aliás, nós temos que acatar este exemplo aqui do apóstolo Paulo e não murmurar contra a pessoa do nosso Deus, não murmurar. Às vezes as murmurações, né, ela destrói, ela joga tudo no lixo. A murmuração faz a pessoa perder tudo, né? Quando vem a resposta, esta resposta, né, quando vem o não da parte de Deus, a pessoa murmura, ali ele perde a bênção, perde a comunhão, perde a graça de Deus e ele acaba sendo totalmente derrotado.
mas Deus nos criou, Deus nos chamou para que sejamos, né, mais que vencedores. E para que a vitória dele prevaleça na nossa vida, nós temos que aceitar a resposta dele, né? Um sim imediato, né? Espere mais um pouco, ou a resposta é não. Então é isso, né? Que o Senhor, o nome dele seja adorado para todos sempre, né? Esta semana nós perdemos uma irmã tão querida na nossa igreja, uma serva de Deus, né? Que participou de tantos vídeos no canal aqui da minha esposa, né? Ela passou pela enfermidade, uma enfermidade, né, que acabou ali, ela sendo internada, né, tiveram que internar, foi submetida a cirurgias, e nós orávamos, né, para que Deus nos desse como presente, né, a cura da nossa irmã, e ela, né, a enfermidade ali foi se agravando e o Senhor colheu a nossa irmã, né, ou seja, né, o Senhor deu um não como resposta, nós recebemos um não porque o Senhor queria, né, a serva dele ali ao lado dele e achou por bem colher a vida da nossa irmã. Então nós perdemos, mas o Senhor ganhou, né? O reino de Deus ganhou e colheu a serva de Deus. Doeu no nosso coração, né? Mas nós não podemos deixar de exaltar o Senhor, né? Conforme diz a palavra de Deus, conforme o exemplo de Jó, né? Jó também passou por aflições, né? Quando ele perdeu de tudo, quando ele teve a grande perda na vida, ele abriu a boca e disse, né? O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Né? E o importante é continuar louvando o Senhor, exaltando a Ele, né? Servindo a Ele, né? Agradecendo a Ele por tudo, né? Mesmo nas provações, dando graças a Ele e louvando o nome dEle, porque sem a presença do Senhor na nossa vida, nós não somos nada. Né? Ele é tudo em nós. Né? E que o Espírito Santo possa te abençoar, direcionar, e que as palavras do Senhor possam tocar o teu coração. Deus te abençoe, né? E tome posse da bênção de Deus, em nome de Jesus. Grande abraço. Amém. Neste momento, então, eu quero fazer uma oração, né, para que Deus venha confirmar as bênçãos, né, em favor de todos nós. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, ó Pai, por esta mensagem que o Senhor tocou no meu coração para que eu pudesse, Senhor, compartilhar ela, Pai, com os nossos irmãos, nossos seguidores. Que as bênçãos do Senhor, ó Pai, sejam sobre a vida de todos os teus filhos e que as orações, ó Pai, de cada um, meu Deus, possam também chegar, ó Pai, ao trono da glória, ao trono do Senhor, e que o Senhor possa, meu Deus, compadecer, ó Pai, com a tua misericórdia da vida de cada um dos teus filhos. Eu declaro, Senhor, a vitória, a bênção, o teu milagre, a tua providência divina na vida de todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Assim eu oro, ó Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Olá, gente, a paz do Senhor. Minha esposa já deixou o devocional e nós vamos estar agora louvando o nome do Senhor Jesus. Entra na minha casa, Senhor, vem fazer morada, a casa é tua, pode entrar. Entra na minha casa, Senhor, vem fazer morada, pode entrar. Entra na minha casa, Senhor, vem fazer morada, a casa é tua, pode entrar. Entra na minha casa, Senhor, vem fazer morada, pode entrar. Quando o Senhor entrar, doença vai embora, problemas vai embora. Quando o Senhor entrar,
a unção. Quando o Senhor entra, a cura e a unção. Vai ter milagre, vai ter milagres hoje aí na tua casa. Quando o Senhor entra, a cura e a unção. Vai ter milagres hoje aí na tua casa, em nome de Jesus. Quando o Senhor entra, a cura e a unção. Vai ter milagres, vai ter milagres hoje aí na tua casa. Receba aí, vai ter milagres, vai ter milagres hoje aí na tua casa. Quando o Senhor entra, a cura e a unção. Vai ter milagres hoje aí na tua casa. Quando o Senhor entra, a cura e a unção. Vai ter milagres, vai ter milagres hoje aí. Aleluia, Deus, na tua casa. Receba aí, vai ter milagres. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vai ter milagre na tua casa. Basta tão somente você crer. Glória a Deus. Então é isso, né? Deus abençoe a todos, né? Se inscreva neste canal, deixe o seu like, né? E compartilhe os nossos vídeos e seja abençoado você E a sua tua casa. família.